Fala galera, tudo bem? Seguindo a nossa série Precisamos Dar um Basta, hoje vamos discutir a intolerância religiosa. Sim, um país tão plural como o Brasil, um país de tanta diversidade, ainda sofre muito com a intolerância religiosa. Uma situação em que mata pessoas, marginaliza pessoas, culturas, crenças, num país tão extenso, num país de tantas variáveis que já não nos cabe mais. Para estudar sobre esse vídeo, eu estava vendo um comentário do professor Mário Sérgio Cortella e ele falou uma coisa muito interessante. Para a gente começar, ele começa dizendo assim, que tem dois pilares, tem duas fontes principais da intolerância religiosa. Uma é o desconhecimento, ou seja, eu não conheço a crença do outro e até tem um tom de não quero conhecer, né, de que aquilo é estranho, de que aquilo não me cabe, enfim, um desconhecimento, um não saber do que se trata. E um outro ponto é de fato a crença exclusiva, ou seja, o que está fora do que eu acredito é inválido, não serve. Ou seja, tanto você ter um tom do desconhecimento, que é muito comum, quanto o tom da crença exclusiva, marginaliza qualquer coisa que está fora do âmbito daquilo que você crê, daquilo que você acredita. E aqui no Brasil, sendo um país que a gente já vai falar disso, um país muito racista e um país com uma maioria cristã, esse princípio de marginalização e tendo também a fé como uma coisa tão forte dentro da nossa sociedade, gera repercussões e movimentos discriminatórios em vários sentidos e numa amplitude muito grande. Então, esse fato do estranhamento, esse fato de nem quero conhecer, ou seja, essa rigidez sobre a convivência social, é muito consequência, ou melhor, gera inconsequência na nossa sociedade a intolerância religiosa. Para a gente ilustrar do que se trata de fato uma violência, uma possibilidade mais extrema da intolerância religiosa, e para citar aqui um caso que foi icônico no Brasil, eu vou contar uma história para vocês. Eu deixei aqui anotado para eu falar certinho o nome, mas existia uma mulher chamada Ialorixá Judásia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda de Ogum. E ela era de um terreiro de candomblé chamado Ilê Axé Abassá de Ogum, localizado nas imediações de Lagoa do Abaeté, bairro de Itapuã, em Salvador. Ou seja, uma mãe de um terreiro de candomblé. E o que aconteceu? Um grupo evangélico na época, eu nem vou citar de que igreja que é, né? Não quero generalizar, mas teve um grupo de evangélico nos anos 2000, ou na virada de 99 para 2000, que apedrejou o terreiro dela. Jogou muita pedra, machucou, e o marido dela ficou internado em estado grave porque recebeu essas pedradas e tudo mais. E aí, dia 21 de janeiro de 2000, um tempo depois, ela recebeu a notícia de que um jornal dessa mesma igreja que atacou ela, que os fiéis foram lá atacar ela, tinha um jornal da igreja que eles publicaram o seguinte: macumbeiros, charlatões lesam a vida e o bolso de clientes. E aí foi então que Ialorixá, a idosa de 65 anos, teve um ataque cardíaco e ela faleceu no dia 21 de janeiro. Quando leu essa notícia, quando viu isso, ela teve um ataque fulminante e faleceu. Ou seja, ela sofreu intolerância religiosa ao ponto de ter um marido gravemente ferido, ao ponto dela morrer. E foi aí que a data foi instituída, né, o 21 de janeiro, como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Essa data foi só oficializada em 2007, mas foi um caso super forte, um super icônico do que era uma intolerância religiosa e que nos atentava também a uma maioria de intolerância sobre as crenças e religiões de matrizes africanas. Claro que a intolerância religiosa é intolerância com qualquer religião, mas no Brasil tem uma ênfase muito forte sobre as de matrizes africanas. O tanto de casos contra crenças de matrizes africanas chega a ser 3, 4 vezes maior do que qualquer outra. E por que isso, né? Bom, a gente vive num país extremamente racista, inclusive essa série já tratou, né? Começou falando sobre o racismo, e a gente sabe que tudo que está linkado culturalmente à África ou à pessoa negra é visto hoje na nossa sociedade com muita marginalização e muito preconceito. Então, as crenças de matriz africana sempre sofreram na história cultural do nosso país ataques e muitos ataques. Então a maioria das notícias é contra terreiro e contra crenças como candomblé ou umbanda e naturalmente contra pessoas negras. É uma consequência social, então você vê que é mais amplo do que só a religião, porque diversas religiões, todas sofrem seus níveis de preconceito,
todas sofrem com isso, mas as de matrizes africanas é essencialmente atacada na nossa sociedade de uma forma brutal, de uma forma que gera mortes, como o exemplo que eu acabei de dar. Então há um destaque sobre as crenças de matrizes religiosas africanas. Para dar um exemplo sobre esse tipo de preconceito, você já deve ter ouvido a palavra macumba, e normalmente está sempre associada a uma questão pejorativa, de prejudicar um outro, né? Fazer uma macumba para alguém. Mas macumba é, na verdade, um rito afro-brasileiro que foi criado, onde era um rito de danças e de oferenda, que não era para desejar mal de ninguém, para fazer mal para ninguém, onde o tambor utilizado nas músicas chamava macumba. Por consequência disso, a dança se chamava macumba. Então as pessoas dançavam e chamava macumba. E no final do ritual fazia uma oferenda, né, a quem acreditava e tudo mais, os seus santos, etc. E essa oferenda também se chamava macumba. Bom, acabaram associando esses despachos, esses trabalhos que ousam e se destinam a fazer o mal, né, que tem esse movimento de fazer o mal, a também macumba. Ou seja, você pega mais uma vez uma palavra de origem africana, de uma dança africana, de um tambor africano, de um ritual africano e começa a colocar essa palavra em associação a coisas muito negativas. E aí, mais uma vez, a gente vai estruturando e tornando quase que como uma coisa inquestionável, de que macumba é ruim, de que tal religião é errada, de que essa religião só faz o mal. E, mais uma vez, normalmente os ataques vão muito densamente para as de matrizes africanas. Agora, aqui no Brasil, a religião sempre foi uma questão muito moral na nossa sociedade, né? Escutando mais uma vez o professor Mário Sérgio Cortella, ele falou um pouco sobre isso. Ele falou que antigamente qualquer pessoa em cidades, principalmente as do interior, as menores, ela só era bem vista se ela fosse religiosa, especialmente católica, né? Se ela era católica, se ela frequentava a igreja. Então, por exemplo, a pessoa tinha uma padaria, ela só tinha realmente clientes se ela fosse vista na igreja, né? A condição dela ser participante, dela ser respeitada, dela ter o seu negócio sendo usado, sendo utilizado, sendo uma coisa que, enfim, participava e estava integrada na sociedade, ela tinha que ser vista na igreja, tem que ter as práticas religiosas. Então, há muitas décadas atrás, a questão religiosa era uma questão absolutamente moral e de princípio para qualquer outro tipo de envolvimento, qualquer outro tipo de relação social com essas pessoas. Ainda hoje assim, nos lugares mais distantes, mais tradicionais, ainda pouco plurais, sim, ainda é muito. Mas, felizmente, o Brasil ele ganhou um movimento de muito mais pessoas, de muito mais pluralidade, muito mais voz, e isso tem sido minimizado, né, no nosso dia a dia, principalmente nas grandes cidades, onde essa pluralidade é mais saltada. E claro que o número de denúncias aumentou muito, mas isso mostra que a intolerância não é uma coisa nova, né? Talvez fosse até pior no passado. A questão é que hoje a gente tem mais movimentos plurais, e esses movimentos plurais, com mais voz, com mais possibilidades, eles dão a possibilidade de ter mais denúncias. Então a denúncia, nesse contexto, tem sido um alerta melhor de que a gente está mais atento, de que a gente está observando, que a gente está cuidando, né, para que isso seja mais fiscalizado de certa forma. Mas é um histórico antigo, a questão da hegemonia, né, da religião, principalmente católica no nosso país, que é o que orquestrou por muito tempo os princípios sociais, os princípios culturais desse país. Ainda nesse assunto, muita gente vem e questiona se estamos mesmo num país laico, né? E o que um país laico deve fazer e como ele deve se relacionar com as religiões? Tá, mas o país não é ateu, né? Muito dizem assim. Ele é laico, mas não significa ser ateu, não precisa ausentar a religião e tudo mais. Bom, de fato, um país laico não significa ateu, significa um país que respeita qualquer tipo de crença, inclusive a não crença. Só que é um país que não deveria misturar Estado com religião. E isso é uma coisa que infelizmente acontece muito no Brasil. Claro que a gente não pode dar as costas para as nossas tradições, que a gente tem uma tradição cultural muito cristã, que naturalmente dá muito feriado dos cristãos, muitos eventos e questões que envolvem a crença cristã e etc, etc. Mas não pode ser hegemônico, não pode ser só isso, não pode considerar só uma linha, tem que ser plural também nesse sentido. Agora, por exemplo, na nota de real que existe a escrita Deus é fiel, o dinheiro é uma coisa absolutamente do Estado e há essa mistura, colocando Deus é fiel. Como no dólar, né, vem essa tradição que está escrito que em Deus nós confiamos, né, também tem essa mistura. Então há alguns pontos da nossa sociedade
que ainda misturam muito o Estado versus o país ser laico. E isso, querendo ou não, pode não afetar você, que é uma pessoa cristã, por exemplo, mas alguém que tem uma religião fora do cristianismo, realmente você tem empatia sobre isso. Ela não está participando desse processo, dessas frases, desses feriados, dessas coisas. E ela também é brasileira, ela também está aqui, ela também vive com a gente, ela também pode ser inclusa. Então, essa é uma questão que acontece. Então, o país é laico? É, mas não deve misturar o Estado com a religião. Deve ser uma coisa separada para respeitar todos. Eu acho que a grande questão é ter empatia, é a gente compreender que a gente muitas vezes acredita no que a gente acredita por causa da família que tivemos, do país que nascemos, da cultura que está ao nosso redor. Imagina se você tivesse nascido em outro país, talvez na África ou talvez no Oriente, que religião talvez você teria? Pois é muito difícil dizer, claro, mas é uma grande chance de você acreditar em outras coisas. Então nós estamos dentro de um movimento cultural, de um movimento de crença pessoal que envolve a nossa família, nosso núcleo, nossa sociedade. Claro que você também pode descobrir uma religião que só você se identifica, não tem nada a ver com a sua família, nada a ver com a sua sociedade, e isso deve ser respeitado. Mas a gente tem que entender que o processo de crer e de seguir uma religião é muito individual e tem que ser respeitado. Eu acho que quando a gente percebe essa empatia, a gente passa a respeitar qualquer matriz, de qualquer religião, de qualquer lugar, com a mesma essência que a gente quer ser respeitado. Se você compreende a sua crença como algo tão importante, tão essencial para você, esse mesmo sentimento há em outra pessoa que acredita em outra coisa completamente diferente da sua. Eu acho que a partir dessa sensação de que, nossa, eu creio muito nisso, eu quero muito ser respeitado por isso aqui é minha força, por exemplo, é o mesmo sentimento para outro alguém. E não é correto, né, a gente desmanchar isso no outro só porque o outro não sente da mesma fonte que você. Isso não faz sentido. Então, acho que a empatia é o melhor caminho e o melhor olhar, filtro, para a gente perceber o outro com respeito, com muito respeito. E olha, se você vê a intolerância religiosa, a gente tem um número de denúncias sobre direitos humanos, que é o Disque 100. O Disque 100 ele foi incluso já há alguns anos, a possibilidade de você denunciar intolerância religiosa, e a gente tem que denunciar mesmo, para que não só a gente tenha dados para serem trabalhados sobre isso, né? Perceber que tem acontecido e que acontece no nosso país, mas também para proteger quem tem recebido ataques, através não só da atuação ali específica e naquela situação que foi denunciada, mas também através das políticas públicas que podem vir pelo nosso país. Então, vamos ser mais tolerantes em todos os temas, mas nesse caso com as religiões de todos e todas as crenças possíveis, ainda mais partindo de algo tão pessoal. Temos que respeitar a individualidade de todos, tá bom? Precisamos dar um basta na intolerância religiosa. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta aqui, compartilhe, se inscreva no canal, comenta aqui o que você achou, qual a sua reflexão sobre esse tema, eu vou adorar conversar com você e estamos no caminho certo. Um super beijo!